Irmãos e irmãs, graça e paz. Graça e paz. Como é que anda a tua fé? Como é que anda a nossa fé? Quais são os milagres ou as obras que Deus tem operado na sua vida e na minha vida também? É uma pergunta para mim também, né? Quais são os testemunhos que eu e você podemos dar do agir de Deus na vida da gente? Porque às vezes, mesmo crendo no Senhor, tendo uma fé inabalável, indo à pessoa certa, muitas vezes temos o sentimento de que, às vezes um sentimento de rejeição, de que talvez Deus não esteja agindo na vida da gente. E eu quero compartilhar com você então, nesta noite, a história de Ana. Então convido você a abrir a tua Bíblia e acompanhar a nossa leitura, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. O texto base da nossa meditação está nos versos 10 e 11, mas nós, para entendermos o contexto, nós vamos ler a partir do primeiro verso até o verso 20. Podíamos pular depois talvez alguns versos aqui, para não ficar uma leitura muito cansada. A palavra de Deus diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma chamava-se Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Achavam-se ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios não se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse Ana: ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana
coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Que história tremenda. Te louvamos, Senhor, por tua graça, bondade e tua palavra. E aqui está a história de uma mulher que teve uma experiência tremenda contigo. Fala conosco nesta noite, Senhor, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A passagem bíblica de hoje narra a história de Ana, uma mulher que era estéril, mas devido à sua oração, à sua perseverança, sua oração respondida, ela veio a ser mãe do profeta Samuel. O profeta Samuel foi aquele profeta que foi o último juiz de Israel, ungiu 2 reis, Saul e Davi. E a passagem de hoje, ela destaca o fato de que esta mulher não podia ter filhos. E o fato dela não poder ter filhos, ela era uma mulher não realizada. Ela era uma mulher triste. Ela era uma mulher de alma amargurada. A sua alma era amargurada. E olhando para as nossas vidas, muitas coisas podem gerar amargura no nosso coração. Muitas coisas podem. Essa mulher, ela tinha sua alma amargurada porque ela não tinha realizado o seu sonho de ser mãe. Ela não tinha filhos. Mas muitas coisas uma ofensa pode gerar uma amargura na alma. Uma vida financeira instável, ela pode trazer conflito num relacionamento e trazer amargura na alma. O sentimento de inferioridade, ele pode gerar amargura na alma, baixa autoestima. Muitas coisas, eles podem trazer amargura na nossa alma, e quando ela se instala e nós permitimos que essa raiz de amargura vai crescendo, a gente vai ficando triste e a gente não aproveita os bons momentos da vida que Deus nos criou para vivermos. Qual era o motivo dessa mulher? Ela tinha o desejo de ser mãe, e o fato de não conceber a deixou completamente triste, até a sua alma. Tem algo que o tem entristecido? Existe algo na tua vida que tem procurado trazer tristeza e amargura para a sua vida, e o descontentamento da vida? É uma pergunta que nós precisamos refletir para nós. Você não precisa responder, mas é algo que nós precisamos pensar para nós mesmos, né? Algo que nos incomoda, uma oração não respondida, talvez um desejo não realizado, um sonho, uma frustração. Nós precisamos pensar nessas coisas. Essa mulher, ela teve a sua graça alcançada. Nós percebemos no texto que o seu desejo foi realizado. Ela, com a graça de Deus, ela concebeu. E se você continuar fazendo a leitura, você vai perceber que essa mulher, ela teve 6 filhos. Mas veja, o que um dia havia representado frustração, tristeza e dor, a partir do momento que ela consegue deixar toda a sua tristeza e toda a sua amargura no trono da graça, essa mulher passa a ser uma mulher com gratidão, uma mulher com louvor nos seus lábios. E a gente percebe que ela tomou algumas atitudes, que eu creio que são atitudes que Deus espera de cada um de nós. O título dessa mensagem é Atitudes. Talvez poderia ser assim: atitudes diante das adversidades, porque essa mulher vivia uma adversidade, ela vivia uma concorrência dentro do lar. Esse homem tinha 2 esposas, e a esposa a irritava, ela não tinha filhos que pudessem a consolar. O marido, por mais que o marido fosse um bom marido a ela e dissesse: eu não sou mais do que 10 filhos para você, ela não era consolada, porque ela não tinha o seu desejo realizado. E essa mulher toma algumas atitudes, que são as atitudes que nós precisamos pensar para o nosso dia a dia, para a nossa vida cristã. Então veja, o nosso texto base, a primeira atitude de Ana está no verso 10, levantou-se Ana,
com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A primeira atitude dessa mulher, ela se levantou para buscar a presença de Deus. Ela se levanta e vai até a presença do Senhor. Ela percebeu que ano após ano, aquilo se repetia, e ela percebeu que ela não adiantava ela viver só de lamento, ela vivia se lamentando, vivia chorando, vivia entristecida, e ela precisava tomar uma atitude, e ela toma a atitude correta, talvez ali movida pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus que nos move, ela se levanta, e ela busca Deus em oração. E nós aprendemos aqui com essa mulher que nós precisamos tomar a atitude de sair do nosso lugar, daquele lugar que nos incomoda. Ela sempre permanecia no lugar que era um lugar que incomodava ela. Ela chorava e se lamentava diante do seu marido, e ela se sentia muito humilhada diante da sua concorrente. Vivia de lamento, vivia reclamando. Tem gente que reclama de tudo. Tem gente que reclama que se está frio, porque está frio. Nós não falamos hoje? Quantos que querem o frio, porque quer frio, mas se quer o frio, quer o calor, se quer o calor, quer a chuva, se não quer a chuva, quer, e assim por vai. O ser humano, por natureza, ele não está contente com tudo. Pela graça de Deus, o Espírito do Senhor nos leva a viver uma vida de gratidão, a nos contentarmos com o que temos, e o Espírito Santo é que move isso nas nossas vidas. Mas tem pessoas que só têm olhos para enxergar o problema, para enxergar a dificuldade, para enxergar o defeito. Você já viu aquela pessoa que você acabou de fazer uma reforma na sua casa, talvez um parente, e você traz, e ele fala, olha, acabamos de reformar, e ele vai lá, está tudo bonito, e ele vai lá ver assim, olha, tem uma traça ali, ó. Mas aqui faltou alguma. Você já viu esse tipo de pessoa? Pessoa que só tem olhos para enxergar o defeito. Não consegue celebrar a alegria, e não consegue viver os bons momentos dessa boa e maravilhosa vida que o Senhor nos deu, porque muitas vezes ficamos focados só nas coisas negativas, só nos pontos negativos. Veja, Eucana com sua família, o texto diz que eles iam de ano em ano. Agora nós precisamos entender que eles iam para uma festa. Eles iam sacrificar ao Senhor, participar de uma daquelas festividades de alegria, que festeja a libertação, que festeja a salvação, que festeja, né, Deus intervindo na vida do povo. Era uma festa, gente. E Ana não aproveitava, porque o seu foco estava na sua tristeza, o foco estava na sua humilde situação de não ser mãe, de seu sonho não realizado. E isso perdurou por anos, até que ela tomasse uma atitude que mudou a sua vida. Ela se levanta, vai até a presença do Senhor e chora na presença de Deus. Ela saiu do lugar que limitava a sua visão. Ela saiu do lamento para a gratidão. Nós precisamos aprender a sair do lamento e a ser grato. Muitas vezes, por mais que a gente tenha, a gente vive se lamentando porque não tem mais, ou porque não tem aquilo, ou porque o sonho não foi realizado, ou porque aquilo não tive ainda. Ao invés de sermos gratos por tudo que temos. Ana sai do seu lugar, e ela vai até Deus, e ela o encontra. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias 29, 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Ana saiu do lugar onde limitava a sua visão, e ela não conseguia contemplar uma perspectiva, esperança, e ela vai diante do Senhor. Ela vai à pessoa certa. Segundo a atitude de Ana, ela vai até diante de Deus, e ela se humilha diante do Senhor. Ela ora
e ela chora abundantemente. Olha o que diz o verso 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Chorou diante do Senhor. As pessoas nós não precisamos chorar diante das pessoas e nos humilhar diante das pessoas. As pessoas não precisam ver as nossas lágrimas. As nossas lágrimas, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus recolhe elas. Recolhe. As nossas orações, elas sobem junto com o incenso, a taça, os anjos sobem com elas. Nós devemos chorar. O pastor Fábio, ele fala assim, a gente chora por dentro, né? A gente tem que aprender a chorar por dentro diante das pessoas, mas ficar em pé. E as nossas lágrimas, elas devem ser derramadas apenas diante de Deus. Provérbios fala que se no dia da angústia nós mostramos fracos, a nossa força é pequena. Então nós precisamos aprender com a atitude dessa mulher. A vida dela não foi sempre assim. E a minha vida e a sua vida não precisa ser sempre assim. Existe um Espírito de Deus que habita em você e que habita na vida do crente, que pode mudar a nossa conduta, pode ajudar a mudar a nossa atitude. Veja, antes ela chorava diante do marido, ficava se humilhando diante da concorrente, e a concorrente certamente lá, rindo, achando graça de tudo aquilo. Não, nós não podemos fazer isso não. Agora ela vai, antes a sua atitude era de murmuração, agora ela se derrama diante do Deus Todo-Poderoso, ela se humilha diante daquele que todo ser que respira deve se humilhar. Eu creio, queridos, que essa é uma atitude que Deus espera dos seus filhos, dos seus servos e servas, que nos derramemos perante Ele em oração, mas não para que todo mundo veja. Jesus diz que nós precisamos fazer isso num lugar secreto, na sala secreta, aonde Deus nos vê, no lugar aonde só nós e o Senhor, na sala do trono. Não tem aquele cântico que diz assim, leva-me à sala do trono, no santo e vivo caminho, pelo santo e vivo caminho é lá. Essa sala do trono, ela pode ser no teu quarto, ela pode ser no banco do teu carro. Essa sala do trono é naquele lugar onde você e Deus estão apenas. O que aprendo aqui? Não adianta, queridos, ficarmos nos humilhando diante daqueles que não podem resolver e que ainda vão tirar vantagem do nosso sofrimento, da nossa dor. Nós precisamos ir diante daquele que pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres, somente Deus, só Ele, porque em seu nome há poder e autoridade. Creia que somente Deus pode fazer milagres. Portanto, levantemo-nos e nos humilhemos diante da pessoa certa, diante de Jesus Cristo. Uma terceira atitude da vida de Ana, ela vai até diante do Senhor, e ela faz um voto, e ela apresenta a sua petição, ela clama ao Senhor, e ela faz um voto a Deus. Olha aqui acompanhando a leitura, ela se levanta, ora ao Senhor, verso 11, e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, uma mulher aflita, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e deres um filho varão, ela apresenta a sua necessidade, aquilo que lhe aflige. Ela diz, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E é interessante, queridos, porque ela não tem nenhuma garantia, ela pede um filho, ela pede um só, e o único filho que ela pede, ela diz assim, esse filho não vai ser meu, inclusive,
eu o darei ao Senhor. E ela não tem garantia nenhuma de que terá nenhum outro, mas ela descansa nesse pedido. Veja, a motivação de Ana, ela tinha uma motivação. Antes era a sua autopromoção, melhorar a sua autoestima, era chamar a atenção do seu marido, era se vingar da sua concorrente. Antes ela tinha uma motivação egoísta, ela queria competir com Penina, porque ela não tinha filhos. O seu desejo era ganhar mais atenção da família, um desejo egoísta. E ela faz um voto ao Senhor, e aí ela tem uma motivação correta no seu coração. Depois que ela se derrama diante de Deus, ela faz algo totalmente singular. Ela consagra e dedica a bênção ao Deus da bênção. Ela dedica ao Senhor aquilo que ela está clamando apenas pelo prazer e pelo desejo de ser mãe e poder oferecer ao Senhor aquilo que o Senhor mesmo deu. E ela faz um voto ao Senhor. E a palavra de Deus, ela nos diz em Eclesiastes capítulo 5, verso 4, quando a Deus fizerem algum voto, você já fez voto? Quando a Deus fizerdes algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fizeres. Verso 5, melhor que não votes, do que votes e não cumpras. E aqui é importante nós considerarmos os votos que já fizemos ao Senhor, e talvez alguns que já quebramos, e confessarmos e nos convertermos ao Senhor, e clamarmos ao Senhor a cura sobre as nossas vidas, que o Senhor não leve em consideração a nossa tolice. Mas essa mulher, ela não faz algo mais para agradar a si, ela não faz nada para ganhar nada do Senhor. No entanto, a sua iniciativa é recompensada. Deus a recompensa com 5 filhos mais, além daquele. Ah, Deus de misericórdia. Muitas vezes nós retemos as bênçãos que Deus coloca nas mãos da gente, achando que aquilo estará seguro nas nossas mãos. Mas quando aprendemos a entregar ao Senhor, e entregar não com a motivação errada, mas entregar de coração a Deus, o nosso Deus é um Deus generoso, e Ele nos recompensa. Ele nos recompensa. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus, Ele recompensa a nossa atitude de fé. Deus é aquele que Ele quer recompensar o nosso passo da fé, quando nós colocamos a nossa confiança no agir dEle, no poder dEle, no mover dEle, quando nós nos entregamos a Ele, quando nós nos humilhamos diante dEle em oração. Ele tem prazer em recompensar a nossa busca, ainda que sejamos fracos, ainda que a nossa força é pequena, mas quando o Senhor percebe, Ele faz isso nas nossas. Isso está muito bem ilustrado na parábola do filho pródigo, está ilustradinho lá. Deus tem prazer em nos dar tudo aquilo, os nossos sonhos. Essa mulher, ela tem um encontro com Deus, e ela compartilha com Deus o seu sonho. Nós não devemos sair compartilhando com o Senhor não, com as pessoas, com qualquer um, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos planos. Mas nós devemos chegar diante do Senhor e compartilhar os sonhos. Você faz isso? Tem o hábito de dizer: Senhor, é o meu sonho, Pai. Lá no lugar secreto, lá no encontro, fala: meu Senhor, é meu sonho, meu desejo, minha vontade de colocar. Jesus nos ensina: aquele que pede, recebe, que busca, acha,
o que bate a becelhar. E se os nossos sonhos não tiverem motivos equivocados, Deus terá prazer. Deus terá prazer, porque seremos um grande testemunho. Esses dias atrás eu li uma frase e disse aqui, e vou repeti-la. Existem muitos incrédulos que a única Bíblia que vão ler é a sua vida e a minha vida. Muitos não vão conseguir folhear uma Bíblia, mas vão ver e vão ler a minha e a sua vida. O que será que essas pessoas estão lendo de nós? Temos tido uma vida de intimidade com Deus, temos compartilhado com o Senhor dos nossos sonhos, temos ouvido e recebido de Deus, e temos tido algo para compartilhar com aquelas pessoas que nunca lerão uma Bíblia além de nós. Como diz o apóstolo Paulo, quase que eu botei um Carlos aqui. Nós somos a carta escrita, aberta, conhecida de todos. Essa mulher toma essa atitude. Precisamos ser homens e mulheres de atitude. Ela se levanta, ela vai até a presença do Senhor, se humilha diante do Senhor, e ela faz um voto, ela entrega, compartilha o sonho e entrega ao Senhor. E depois ela descansa em Deus. Verso 17 e 18, olha o que diz aqui. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que fizeste. Veja, aquele homem nem levantou o braço, orou, né? Não fez nada, ele só disse: vai-te em paz. E muitas vezes nós não ficamos contentes, por quê? Porque o profeta não veio, o pastor não ungiu, ele não fez aquela oração que moveu, né? Ele só disse: vai-te em paz. E às vezes nós não ficamos contentes com isso, mas aquela mulher, ela se apegou àquela palavra. Verso 18, ela diz: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Olha, está tão despercebido aqui, nesse dia, nesse ano, depois que ela se derramou diante de Deus, ela comeu da porção que ela não comia. Ela comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela pôde descansar diante do Deus Altíssimo. O lugar onde ela estava chamava-se Siló. Siló significa lugar de descanso. Ana estava no lugar certo, na hora certa, no momento que ela precisava de um descanso. Eu creio, irmãos, que nós precisamos de vez em quando, nessa agitação que a gente vive, precisamos de nos encontrarmos com Deus em Siló, o lugar de descanso, e é para apenas nos derramarmos diante de Deus, colocarmos lá assim, as nossas aspirações, as nossas necessidades, os nossos pedidos, compartilhar com o Senhor os nossos sonhos. Deixe Deus te levar até Siló. Ele quer nos levar para as águas do descanso, Ele quer nos oferecer refrigério, Ele é o nosso bom pastor, e nós cantamos aqui: tua bondade me seguirá, Senhor. E a bondade de Deus está em Siló, aleluia. Nós precisamos desse lugar, nós precisamos desse descanso para as nossas almas. Deus quer remover toda a amargura, toda a raiz, tudo aquilo que tem nos incomodado, que tem nos intrigado, que tem nos humilhado, que tem derramado o nosso choro, nossa tristeza. Ele quer renovar isso dentro de nós. A experiência dessa mulher nos desafia. A palavra de Deus nos desafia a tomar atitudes semelhantes à atitude de Ana.
irmos à direção de Deus e uma oportunidade de apresentarmos ao Senhor a nossa petição. O altar é o lugar de descanso. Jesus diz, Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, descansa, é o que Deus tem. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, achareis descanso. Descanso. Não existe outro lugar de descanso. O verdadeiro descanso é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é que dá o verdadeiro descanso. Aleluia. Aleluia. Essas são 4 atitudes que mudaram a vida dessa mulher e que levou-a à melhor atitude de Ana. Verso 19. E com essa passagem nós estamos concluindo a nossa meditação. Verso 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Levantaram de madrugada e adoraram perante o Senhor. Eu creio aqui, queridos, um princípio, que é o princípio de buscarmos priorizar a nossa vida com Deus, a nossa vida de adoração. Levantaram de madrugada e adoraram o Senhor. Não tinha culto ali mais, não tinha culto, já tinha acabado a festa, eles estão levantando para ir embora e voltaram para casa. O texto diz, voltaram e chegaram em sua casa, em Ramá. Essa passagem, e esse adorar, ele está falando da nossa vida de prática devocional, a adoração, onde nós temos a oportunidade, sabia que você e eu temos a oportunidade de nos apresentarmos diante de Deus. A primeira coisa que a gente faz, devocional, ler um texto, uma breve oração, uma meditação, é o nosso tempo de adoração. É dar o primeiro ao Senhor. Eu gosto de pensar aqui que esse ato, esse feito é um feito de prioridade de adorar a Deus. Aquilo que se faz em primeiro lugar, quando se inicia um novo dia, um ato de adoração. E a palavra do Senhor diz em João 4, 23 e 24, que vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem, os seus adoradores, o adorem em espírito e em verdade. Adoração, gratidão. Agora veja aqui, olha o detalhe, queridos, porque na continuação do verso, depois de terem adorado, o Senhor se lembrou de Ana. O texto diz que Deus, e na hora do momento da adoração, lembrando-se, no final do verso 19 diz, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, ao que chamou Samuel. Então veja, o Senhor atendeu o pedido de Ana. Os nossos pedidos não caem em terra, não, o Senhor se lembra de cada um deles. Agora, olha o que diz aqui, passando um tempo, ela concebeu, ela ainda precisou esperar um tempo. As respostas do Senhor não são imediatas, elas demoram um tempo. Uma gestação, nós somos tão imediatistas, que nós pedimos, não entregamos, não descansamos, e muitas vezes não recebemos, e quando recebemos lá na frente, nós até esquecemos da nossa petição, mas Deus está agindo nas nossas vidas, na minha vida, na tua vida. O salmista diz, espera no Senhor, confia nele, e ele agirá. Ana teve seu sonho realizado,
porque entregou sua vida, o seu sonho, e os consagrou ao Senhor. Vamos ter um tempo de oração. E eu sei, todos nós temos sonhos, todos nós temos sonhos, todos nós temos desejos, todos nós já fomos frustrados um dia por situações que aconteceram e outras que não aconteceram nas nossas vidas. E eu quero desafiar você, nesta noite, a ter um encontro com Deus e colocar diante dele os seus sonhos. Porque os sonhos de Deus jamais morrerão para a minha vida e para a sua vida. Vou pedir que o Dino, ou o Lúcio Maro e a Dina, fazia muito tempo que eu não errava, hein, gente, esse nome, alguns anos. Coloca a tua vida diante do Senhor. Tem agora, nesse momento, o seu tempo de lugar secreto com Deus. Coloque diante do Senhor aquilo que tem gerado tristeza, aquilo que tem te incomodado. Tem coisas que a gente pensa, mas isso eu vou pedir para Deus lá no meu trabalho, tal. Pede, coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus aquilo que está acontecendo. Talvez algo relacionado a uma situação de família, talvez um sonho, uma conquista, um desejo. Primeiro nós precisamos entender que não há impossíveis para Deus. E pede que o Senhor possa sondar o teu coração, que o Senhor possa sondar o nosso coração, porque se esse for um desejo egoísta, Senhor, se esse for um desejo que não te glorifica, que o Senhor possa também nos trazer discernimento. Mas o Senhor diz que nós precisamos colocar diante dEle, precisamos ter atitude e parar de viver de lamento, mas chegar diante daquele que pode resolver, não apenas resolver os nossos problemas, mas pode transformar as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, nós te louvamos e adoramos a Ti, por tantas histórias lindas, de milagres, que encontramos no texto sagrado, e que nós cremos que são histórias de superação, de graça, que o Senhor operou na vida de pessoas comuns, simples, e assim o Senhor também deseja fazer com cada um de nós, porque cada um aqui são filhos e filhas, somos filhos, temos sonhos, temos aspirações, temos desejos, e queremos glorificar o Teu nome. Coloca, Senhor, em nosso coração, o que nós precisamos, Senhor, é que o Senhor nos dê a correta motivação, que a nossa motivação não seja nos promover diante das pessoas, nos promover diante do nosso cônjuge, nos promover diante do nosso colega, nos promover diante das pessoas, que não seja essa a nossa motivação, mas que a nossa motivação seja a motivação de agradar a Deus, a motivação de poder testemunhar do amor de Deus, a motivação de poder dizer que Deus é bom e que a sua bondade tem nos acompanhado, que o Senhor é um Deus todo poderoso, um Deus de misericórdia, que essa seja a motivação, e que isso só pode vir, Senhor, inspirado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e que nos leva, Senhor, a pedir com um pensamento correto, com um sentimento correto. É isso que nós necessitamos, que o Senhor venha operar isso, essa maravilha, Senhor, esse milagre dentro do nosso coração, para que nós possamos ter, Senhor, subsídio do Teu agir, de experiência com Deus, para poder responder a cada um que pedir de nós a razão da esperança que temos no Deus vivo, no Senhor Jesus Cristo. Faça isso, Senhor, na minha vida, faça isso na vida dos meus irmãos, Pai, faça isso na vida da Tua igreja. É o que nós Te pedimos essa noite, em o nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar ao Senhor essa canção e depois receberemos a bênção do Senhor. Me escutas quando clamo.
a casa.